primeiro programa Pensar Política na Rádio Transforma tem como convidado o Dr. Eurico Castro Alves, a quem agradeço desde já a disponibilidade que mostrou para nos apresentar algumas ideias do plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde, da Saúde. O Dr. Eurico Castro Alves é um homem subejamente conhecido, foi presidente da entidade reguladora da saúde, foi presidente do Infarmed, é médico formado em ICBAS, uma das melhores escolas do país, se não a melhor, comparativamente com o São João. É diretor de cirurgia do Hospital de Santo António e é hoje o chefe máximo, entre aspas, o chefe do plano de emergência médica de saúde para o novo governo. E é disso que ele nos vem falar. O que é que se espera deste plano de emergência que o governo quer apresentar, quer dar como contributo para a melhoria da saúde em Portugal? Bom, eu começo por agradecer o convite para estar aqui. Quero dizer que estou com muito gosto, porque um dos desígnios da minha vida principal é a saúde e ajudar os outros, e, portanto, falar de política de saúde é também aquilo que eu acho que é uma obrigação de todos nós, uma obrigação de intervenção e participação cívica. Isto só começar por corrigir uma coisa, embora não implica que não se fale de tudo e mais alguma coisa, mas o meu papel foi desenhar, com um grupo de pessoas que me ajudaram, o plano de emergência. Nós fizemos o projeto e fizemos um guião para que o mesmo possa ser executado. A sua execução compete agora aos organismos do governo. Do Estado, não é? Portanto, eu, depois de apresentado o projeto e depois de ele ter sido aprovado em Conselho de Ministros, saí de todo o processo e, portanto, a execução é da responsabilidade do governo, dos membros do governo e quem eles nomearam. Isto não quer dizer que eu não esteja sempre disponível, porque é a minha obrigação, para ajudar ou para tirar dúvidas ou se vier a ser necessário, participando ativamente na sua execução. Mas, neste momento, estou do lado de fora, até porque falta-me dizer aí uma coisa que para mim é muito importante. Eu sou também o presidente da secção regional norte da Ordem dos Médicos. Sim. Isso... E é esse o meu grande compromisso. O meu grande compromisso é com a profissão médica e é muito importante que se preserve a qualidade e a segurança da prestação de cuidados médicos. O papel dos médicos continua a ser muito importante na nossa sociedade e é também muito importante que eles se façam respeitar, que o seu trabalho seja valorizado, seja apreciado e, portanto, é nisso que eu hoje estou em funções e com a minha plena dedicação. E talvez por isso até é que eu não quis ir mais longe na execução do plano de emergência, porque o meu compromisso neste momento é com os médicos e com a profissão médica e foi enquanto médico e enquanto dirigente que quis dar o meu contributo no sentido de se traçar o tal plano de emergência para a saúde. Dito isto, um plano de emergência, conforme o nome diz, é de emergência e, portanto, o meu ponto de vista e um conjunto de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que eu reuni à minha volta, portanto, isto não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho de um vasto grupo de pessoas e, mais do que isso, há um trabalho inicial desenhado e apresentado por este vasto grupo de pessoas, dezenas, e que foi ainda depois auditado e foram ouvidas mais de 160, penso que foram 167 instituições da saúde do nosso país. Portanto, marcaram-se reuniões em que todos tiveram a oportunidade de analisar o documento, dar os seus contributos, as suas ideias. Muitas delas vieram a ser incorporadas neste projeto de emergência da saúde. Portanto, este projeto de emergência da saúde, ou plano, é o produto de um trabalho de uma grande equipa que depois foi sujeito ainda a opiniões e acrescentos de um conjunto muito vasto de instituições, mais de 160 instituições públicas do nosso setor da saúde. E, portanto, este foi o trabalho que nós fizemos. E o que nós fizemos neste trabalho, vou tentar ser o mais conciso possível, foi encontrar primeiro quais eram as necessidades da emergência. Da urgência. E depois quais as medidas que podiam ser tomadas e que eram plausíveis de poderem ser executadas, portanto, sem sonhar demasiado alto, nem por fasquias que depois seriam inexecuíveis, mas atendendo a este princípio, quais as medidas que nós poderíamos fazer e executar. E nós encontramos na nossa análise, claro que a saúde tem um conjunto muito grande de problemas. Todos nós sabemos que a saúde, eu não sou daqueles que crucifico e culpo este ou aquele, é o que é. Nós temos há muito tempo que temos um Serviço Nacional de Saúde que tem a ambição de chegar a todos os portugueses. A prestação de cuidados de saúde é uma coisa muito complexa, que envolve muitas pessoas, muitos interesses, muitas profissões e, portanto, é necessariamente difícil de gerir e de executar. E, portanto,
nós começamos por avaliar quais eram os grandes problemas que careciam de medidas imediatas. E a primeira coisa que nós verificamos é a questão do acesso a cuidados de saúde. E foi para aí que nós focamos as nossas atenções. E focamos as nossas atenções porquê? Porque em termos de acesso nós tínhamos milhares de doentes, dezenas de milhares de doentes à espera de uma intervenção cirúrgica, muitas dezenas de milhares de doentes, um subgrupo desses milhares de doentes à espera da sua cirurgia eram doentes com doenças oncológicas, com cancros. E o cancro necessita, quando é o caso, quando necessita tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico deve ser feito o mais cedo possível. E havia milhares de pessoas nessa situação. Verificámos que havia milhares de pessoas à espera de consultas de especialidade. Havia muitas mulheres que não conseguiam ser assistidas na preparação da maternidade, nos nascimentos. E havia muita gente sem médico de família. Portanto, tudo isto era uma questão de acesso. Era preciso arranjar maneira de que estas pessoas pudessem ter acesso a cuidados de saúde. As soluções possíveis foram encontradas, foram desenhadas nesse plano. Agora, o que eu quero aqui dizer é que uma situação que se vem arrastando há dezenas de anos. Portanto, um serviço de saúde cada vez mais exigente, com cada vez mais população, com cada vez mais necessidades. E os problemas sendo cada vez maiores, não é em 2, 3, 4 ou 5 ou 6 meses que se vai, de um dia para o outro, encontrar uma solução que resolva todos os problemas. Um milagre, não é? Um plano de emergência é isso mesmo, é um plano para uma emergência e depois tem que ser passível de ser alvo de uma transformação profunda, que demora anos a concretizar. E, portanto, a gente vai falar já de mais coisas, eu já me vou claro, mas para esta primeira fase da pergunta, o que eu quero dizer é que nós arranjamos soluções para a questão do acesso. E dividimos em 5 eixos. O primeiro eixo foi exatamente o das listas de espera para consultas e para cirurgia. O segundo foi a das maternidades, porque o terceiro foi a das urgências. O quarto foi da medicina geral e familiar, porque os doentes que não tinham médico de família. E, por último, um problema que não tem sido tão falado assim, mas que continua a ser um problema na nossa sociedade, que é da saúde mental. Nós vimos que, a nível de indicadores europeus, nós somos dos piores países na União Europeia. É um problema que já vinha sendo identificado, vinha de trás, e, portanto, foi necessário encontrar também. Portanto, nós encontramos aqui um conjunto de medidas para cada uma destas 5 áreas fundamentais que nós identificamos como sendo carentes de uma solução rápida e que trouxesse um bocadinho mais de eficiência e até de eficácia ao sistema de saúde, no sentido de dar respostas aos nossos cidadãos. A criação das unidades C são uma aposta deste governo, nomeadamente para os médicos de família. As unidades C têm médicos, porque é o setor social e o setor privado que estão digamos, Exato. A gerir essas unidades. As unidades de modelo C são, chamemos assim, uma necessidade, uma vez que está previsto neste plano de emergência, que quando vamos tentar ir ao encontro das necessidades dos portugueses, nós queremos prioritariamente esgotar a capacidade do setor público. Sim. Portanto, só se começou a falar de modelos C quando vimos que no setor público não havia mais capacidade de dar resposta às necessidades dos cidadãos. A diferença para agora é que nós não nos ficamos só pelo setor público. O foco fundamental são os doentes. E, portanto, se o setor público, depois de esgotada a sua capacidade, não conseguiu responder a uma parte dos doentes portugueses, nós vamos socorrer de outros modelos. O modelo C surge pela primeira vez pela mão do ministro António Correia de Campos e o secretário de Estado Manuel Pizarro, em que, basicamente, foi uma necessidade que já nessa altura foi identificada, que é, não podendo o setor público satisfazer todas as necessidades dos nossos cidadãos, então vamos permitir que no setor privado possam aparecer soluções que deem resposta às necessidades das pessoas. Então o modelo C é um sistema de serviços de saúde não público, mas que nós gostaríamos que fosse preferencialmente utilizado por médicos ou por grupos de médicos. Não tenho nada contra a iniciativa das empresas, contra a participação das empresas no sistema de saúde. Aliás, já no sentido das unidades do tipo B. Exatamente, os modelos B já são muito isso, são unidades que são muito, além da produção, são também geridas e administradas pelos médicos, pelos profissionais de saúde. E, portanto, mas sempre numa lógica de setor público, que financia, etc. As modelos C são há aqui um paralelismo que se pode fazer, embora não seja rigoroso, que é com aquilo que se fala hoje dos centros de responsabilidade integrada nos hospitais. Portanto, grupos de médicos que se juntam, de profissionais, estabelecem um contrato com o Estado
e são pagos em função da produção que conseguem assegurar. Neste caso, é o número de pessoas a quem conseguem prestar serviço. O valor foi ponderado com os valores, com o custo médio do doente no serviço público. Os custos estão avaliados e, portanto, o que se pensa, e felizmente vamos ter a oportunidade agora no próximo ano de poder perceber, o que se pensa é que poderá haver aqui algum nível de maior eficácia, ou seja, vamos ter melhores resultados, porque o financiamento é assegurado em função do trabalho produzido. Sim. Portanto, quantos mais doentes, e com indicadores de avaliação, naturalmente, portanto, quanto mais e melhor eles forem fazendo, maior também será a remuneração que lhes será atribuída. E, portanto, eu estou até com alguma ansiedade à espera que esses modelos ganhem. Primeiro, porque vamos responder a um conjunto de cidadãos que hoje não têm acesso a médico de família, e eu acho que isso é o papel fundamental do Estado, é garantir que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde. Portanto, vamos conseguir garantir que mais pessoas tenham médico de família e, por outro lado, vamos testar um novo modelo e vamos ver se ele funciona melhor ou igual ou pior que os outros modelos que já conhecemos. Uma das características da Unidade B, daquilo que eu conheço, eles têm a ver muito com o médico acompanhar o doente, nomeadamente os doentes diabéticos, que têm outras morbilidades. Sim, e eles são obrigados a estabelecer um plano de acompanhamento desses doentes. Sim, é mais Isso importante. Também está previsto nas unidades. Naturalmente que está. O ponto que está aqui a referir é muito importante, que é a relevância, a importância que tem a especialidade da medicina geral e familiar. Portanto, que desejavelmente não foi dada essa importância e hoje, desejavelmente, o médico de família deve ser um médico especialista em medicina geral e familiar. E porquê? Porque ele não trata só quando a pessoa está doente. Ele trata, e como ele diz, é médico de medicina geral e familiar, é médico de família, ele trata a família e não só trata, ele previne e educa. E quando há alguma doença crónica, como por definição a doença crónica arrasta-se no tempo, é uma doença que tem que ter um acompanhamento permanente. Portanto, médico de família é fundamental para os cidadãos porque é um ativo em termos de saúde e é um ganho enorme em relação àquela situação que a pessoa vai ao médico quando está doente. O importante aqui é nós termos um médico que acompanhe a família desde o seu início, durante toda a sua existência, em que previne e educa para que os comportamentos sejam adequados para que se evitem doenças no futuro, para que os comportamentos sejam adequados para que a pessoa viva mais tempo sem doença e, sobretudo, com qualidade de vida. E isto foi o que o médico de família, o especialista de medicina geral e familiar, aprendeu a fazer e sabe fazer muito bem. Portanto, quando a pessoa tem alguma patologia, mais ou menos grave, mas patologia crónica, ou então tem todos os indicadores e dados que fazem adivinhar que vai ter aquela doença, o médico de família o que faz é todo o trabalho de lhe corrigir os comportamentos, de tratar preventivamente e, naturalmente, depois orientar no sistema em função das necessidades daquele doente, que vai precisar de consultas de especialidade, de intervenções cirúrgicas, de internamentos hospitalares. E o médico de família é um pouco o gestor de todo o que tem a ver com a saúde daquela pessoa e da sua família. Daí que estes modelos SES sejam importantes que funcionem, mas que funcionem com a intervenção também, sobretudo e preferencialmente, dos médicos com a especialidade de medicina geral e familiar. Temos um problema, é que neste momento, em Portugal, nós não temos especialistas que cheguem para as necessidades no nosso país. Nós precisamos de mais médicos de família, precisamos de os ter mais bem organizados e distribuídos. A Ordem dos Médicos diz que temos médicos a mais. A Ordem dos Médicos fala no número total de médicos. E nós temos um número total de médicos adequados ao nosso número à nossa população, ao número de cidadãos. O que nós temos é bem distribuídos, não só na sua localização, mas também em termos de diferenciação da especialidade. Já se arrasta há muitos anos. Exatamente. Temos ainda um problema que tem a ver com os próximos 3 anos. Aqui, há 30 anos atrás, entraram para a medicina um conjunto de pessoas inferior ao número dos outros habituais, não é? Portanto, há ali meia dúzia de cursos, e penso que isto tem a ver com 3 anos, em que o número de médicos que se reforma é maior do que o número de médicos que estão agora a entrar no sistema. E, portanto, vão haver aqui 2 ou 3 anos de graves dificuldades que se espera possam ser colmatadas nos próximos anos. Claro que há também aqui um problema de nós conseguirmos fixar os médicos no nosso país. Preferencialmente no setor público, mas também no setor privado, nós precisamos de ter médicos disponíveis.
E esse é um papel que o Estado, e uma reflexão que o Estado e de quem decide tem que ter nos próximos tempos, que é nós temos que encontrar aqui atrações para os médicos poderem ficar no nosso país e poderem tratar os nossos cidadãos. Uma das coisas que eu me preparei para vir aqui falar contigo foi a despesa do SNS tem vindo a subir paulatinamente, passou de uns 8,9 mil milhões em 2014 para 14 milhões em 2023. Há aqui um trabalho suplementar também que é com um número de horas muito significativo, mas o absentismo é, de facto, estratosférico. É quase o triplo da média nacional de absentismo. Como é que se pode gerir uma empresa com este nível de absentismo, onde há uma certa indecisão na utilização dos espaços? Ou seja, quando não temos aquilo que esperamos ter. Ou seja, podemos ter trabalho e não ter trabalhadores. Como é que se pode gerir isso se nós estamos a contar com os trabalhadores e eles não aparecem? Sim, de facto, há aqui dificuldades muito sérias. Uma questão que é central, que é o ser atrativo, ter remunerações atrativas. As grandes empresas, no passado, para abater um bocado esse absentismo, deram incentivos aos trabalhadores se não se ausentassem ao serviço com um determinado número de horas. Não se pode pensar nisso? Sim, pode, mas nós temos... Isto é um problema muito sério, porque nós duplicamos em muito poucos anos o investimento no setor da saúde. Duplicamos. E eu não tenho resposta para esta pergunta, que é o que aconteceu, como é que nós duplicamos de 8 mil para 15 mil milhões, mais do que duplicamos, e não há resultados nenhuns. Até parece que o sistema funciona pior. É preciso ver para onde é que foi esse investimento. E o que me dizem os especialistas e que estudam os orçamentos com mais profundidade é que grande parte desse investimento terá sido feito em recursos humanos. Porque, de facto, também não houve grande investimento em instalações e equipamentos. Nós não temos muitos novos hospitais, nós não temos hospitais completamente remodelados. Portanto, dizem, e eu acredito que o grosso do investimento terá ido para os recursos humanos. Ou seja, contratamos mais pessoas. E, na realidade, o serviço está igual ou pior do que era muito antes desta duplicação do investimento. É um drama. E eu percebo que não há uma solução fácil, e isto não tem a ver com o partido A ou B que esteja no governo, isto tem a ver com uma reforma muito profunda que tem que se fazer no Serviço Nacional de Saúde e em todo o sistema de prestação de cuidados de saúde. Naturalmente que os incentivos é uma fórmula, é muito importante, os vencimentos serem adequados à realidade social e económica do nosso país também é importante. Nós temos profissionais os principais atores do sistema, com todo respeito por todas as profissões da saúde, mas os médicos são o ator fundamental do sistema e depois também os enfermeiros, e são duas profissões que estão claramente remuneradas abaixo do que seria desejável e do que seria aceitável. Aliás, basta comparar com a maior parte dos países da Europa. As remunerações dos profissionais de saúde estão bastante abaixo. Esta atualização que foi feita o ano passado, acho que foi o ano passado, ou este ano já, o ano passado. No caso dos médicos... Não foi de encontro àquilo que os médicos... Não foi totalmente de encontro, porque desde os anos 90 que a remuneração da profissão médica está congelada, está abaixo, quase não sofreu alterações. E, portanto, isto hoje tem as suas repercussões. A profissão médica tem sido, de alguma forma, também muito maltratada pelo poder político, pelo poder social, em termos reputacionais, e, portanto, há um recalcamento que vai... Eu acho que o social olha bem para a classe médica. Os políticos, se calhar, não. De uma forma geral, ainda é uma profissão muito estimada e considerada. Considerada pelas pessoas. Sim, há uma boa relação entre o médico e o seu doente, mas depois até há um fenómeno interessante, que é as pessoas que têm o seu médico, de uma forma geral, falam muito bem do seu médico. Sim. Mas depois, nos grupos de amigos, etc., quando é para falar da classe médica em geral, ainda há aquele mito, que é um mito, que hoje não tem nenhuma correspondência com a realidade, que é uma classe privilegiada, que tem privilégios, que ganha muito dinheiro. Isso não é verdade. A grande maioria dos médicos tem o seu ordenado dos hospitais onde trabalham e que é uma remuneração que fica muito aquém do nível de responsabilidade e da utilidade dos seus atos no dia-a-dia.
E há este recalcamento, como eu ia dizer, que vem vindo já há longos anos atrás. Já tem dezenas de anos. E, portanto, houve uma atualização salarial que ficou muito abaixo daquilo que seria justo. E, naturalmente, que os médicos e a profissão médica sentem-se maltratada, sentem-se desconsiderados. E eu penso, e mesmo nas outras profissões da saúde, há que ter aqui uma atenção muito especial. Naturalmente que nós temos que pensar também na eficiência dos serviços, nos ganhos de qualidade, na segurança daquilo que se faz, e por isso é que eu comecei por dizer que é muito difícil tomar decisões e tomar medidas no sistema de saúde, porque as variáveis com que tem que se trabalhar são enormes, são imensas, e arranjar uma solução que consiga ter toda a gente mais ou menos de acordo e que não faça também descontrolar a capacidade do orçamento, a comportabilidade, que é muito importante, isso gera um clima e uma circunstância tal que quem tem a obrigação e o dever político de tomar as grandes decisões está metido hoje em dia num grande sarilho. Porque não há uma panaceia nem uma solução rápida, seja ela só pública, seja ela contando com o privado e com o social, quaisquer que sejam as decisões de investimento, de aquisição, e seja a que nível for, todas elas são extremamente dispendiosas. E todas elas põem em causa a comportabilidade do orçamento. Nós duplicamos o orçamento de Estado para a saúde e a saúde continua a não ser capaz, o sistema continua a não ser capaz de responder às necessidades dos cidadãos. O que nos leva, deixe-me só acabar com isto, o que nos leva a uma conclusão fundamental e que obriga a que os dirigentes políticos tenham que olhar com muita seriedade para esta temática, que é, se calhar, não é só pôr dinheiro no sistema que resolve o problema do sistema de saúde. Eu acho que é o momento de se fazer uma reforma profunda e estrutural e larga em relação aos nossos serviços de saúde em Portugal. Mas o foco principal de contestação na saúde prende-se com as urgências. Porque também. Acho que basicamente é nas urgências. Porque o resto vai funcionando, porque hoje de facto, aumentaram o número de consultas, de operações, aumentou tudo. Agora, continua a não satisfazer as necessidades. Mas, porque a população está cada vez mais envelhecida, cada vez há mais problemas, o Serviço Nacional de Saúde também foi um bocado ambicioso, quis ir para além daquilo da sua raiz, portanto já alargou o âmbito da sua ação, e isto veio trazer dificuldades. E hoje também, se calhar, o nível de exigência da população é muito grande. E isto, eu costumo dizer que me dói uma unha, vou à urgência do hospital. Se pode fazer medidas que tirem das urgências estas falsas urgências? Sim, de facto apontou aí um conjunto, não é um nem dois, são vários fatores que são preponderantes e que nos têm que fazer pensar na forma de fazer a urgência. Primeira coisa, temos um problema com a urgência em Portugal. A urgência não está a servir o interesse das pessoas. Aliás, isso foi identificado, é um dos 5 eixos do plano de emergência. Depois nós temos mais população consumidora de serviços de saúde. A nossa população está envelhecida, as pessoas mais velhas consomem mais serviços de saúde e a nossa população também cresceu pelo fator da imigração. Nós temos mais pessoas na nossa sociedade que vieram para cá para trabalhar, para viver connosco, são também mais consumidores de serviços de saúde. E ainda temos um outro fenómeno que está por quantificar, mas que já toda a gente percebeu que existe, que é, hoje em dia, faz-se turismo de saúde. Há pessoas que vêm para Portugal para usufruir do nosso sistema gratuito de saúde. É muito importante, primeiro, quantificar, depois tratar humanamente a questão. Os seres humanos têm todos direito a cuidados de saúde, direito a tratamento. Agora, temos que ver como é que gerimos isto em função da nossa capacidade e da gestão que temos que fazer de tratar dos nossos nacionais, dos nossos doentes que existem no nosso país. Portanto, há aqui um trabalho para se fazer, que é quantificar a quantidade de solicitações extra. Portanto, nós temos uma obrigação de responder àqueles que cá estão, sejam os portugueses, sejam os imigrantes, cidadãos imigrantes que vieram para cá trabalhar, contribuem e, portanto, a nossa obrigação é resolver o problema destes. E este fenómeno que está a acontecer, e que eu gostava que fosse rapidamente quantificado, que é quantos diariamente vêm para Portugal para usufruir de serviços de saúde. Dizem-me que nos partos que se nota o número de pessoas que vêm cá para ter os filhos cá em Portugal e noutras circunstâncias. É importante quantificar isso, perceber que peso é que isso tem na capacidade de resposta e que soluções é que vamos encontrar. Isso é muito importante. Mas voltando à questão das urgências de que falávamos há pouco, portanto, o número de consumidores aumentou desmesuradamente
nós estamos a ter os mesmos recursos e, na minha opinião, a forma de fazer urgência também tem que ser repensada em Portugal. Nós fazemos urgência da mesma maneira, usando o mesmo modelo orgânico que usávamos nos anos 50. E eu acho que os hospitais têm que repensar a sua maneira de fazer o atendimento de urgência. Há países mais desenvolvidos que já o fizeram e, de alguma forma, diminuíram muito aquelas dificuldades que há de ter pessoas horas e horas à espera de serem atendidas. Acho que agora estão a começar a ser dados os primeiros passos, não é a solução do problema, estão a ser dados os primeiros passos com a constituição dos centros de atendimento clínico. Portanto, há projetos piloto, a arrancar, a começar no Porto e em Lisboa, em que basicamente se arranjam outros locais com outras estruturas para atender os doentes menos graves, que, segundo a classificação de Manchester, são os azuis e os verdes. E o que é que se pretende com isto? Libertar espaços e recursos humanos nos hospitais para que eles se possam dedicar a atender aquelas pessoas que precisam de cuidados mais diferenciados, cuidados especiais. As outras pessoas têm direito a ser tratadas, porque se não forem tratadas, rapidamente passam a casos graves também. E, portanto, lá estarão outra vez. Portanto, este primeiro passo foi muito importante, encontrar centros de atendimento para as situações menos graves, mas que não podem deixar de ser atendidas e têm que ser atendidas com qualidade e com segurança. Eu acho que é indigno uma pessoa estar horas à espera de ser atendido, seja qual for o seu problema. E este passo que está a ser dado é no sentido de, primeiro, diminuir o tempo de espera dessas pessoas que têm situações menos graves e que num hospital acabam por ficar para trás porque os outros têm prioridade, são situações mais graves. Portanto, arranjar um centro onde eles possam ser atendidos e esperar menos e, ao mesmo tempo, libertar os recursos humanos e materiais que possam se dedicar mais àqueles doentes mais complicados. Mas isto não pode ficar por aqui. O próprio hospital tem que encontrar um mecanismo de ter uma maior rotação dos doentes internados. Um dos principais problemas hoje em dia dos hospitais é terem os seus internamentos cheios. E dizem, situações ainda recentemente, que não são problemas hospitalares, são problemas casos meramente sociais. Percebe-se, e os hospitais não têm coragem de pôr essas pessoas fora da casa, porque essas pessoas pura e simplesmente não têm onde estar, não têm onde se alimentarem, onde dormir. E é importante que rapidamente se construa e se encontram soluções para acomodar estas pessoas que estão a ocupar camas hospitalares e que são extremamente importantes e necessárias para tratar doentes que precisam de camas para serem tratados da sua doença. É muito importante nós tirarmos, e dizem que neste momento poderão ser 10% ou 15% de todos os doentes internados. Estes doentes têm que ser urgentemente, tem que se lhes encontrar uma solução. Enorme que é das casas de tratamento. Há falta de espaços de cuidados continuados e mesmo de casos sociais de pessoas que precisam de ser acomodadas. Sei que se estão a fazer esforços no sentido de se encontrarem soluções, ou seja, as autoridades não estão paradas e, como nós sabemos, as soluções também não nascem de um dia para o outro. E também, como sabemos, tudo o que é solução, tudo o que é resolver problemas hoje em dia na área da saúde ou do setor social implica largos investimentos de dinheiro. Sim. E que obriga também a que sejam feitos com cautela, com programação, com planeamento, os programas, encontrar as pessoas certas, os sítios certos. Tudo isto demora tempo a desenvolver-se, a acontecer. E, portanto, temos de ter aqui alguma paciência e esperar que as soluções venham brevemente. Eu espero que o próximo inverno seja melhor que o inverno do ano passado e espero que o inverno do ano a seguir seja melhor que o próximo inverno, que é assim que acontece numa sociedade civilizada e evoluída, como é aquilo que eu quero que o nosso país seja. E eu considero o nosso país um país desenvolvido, tem os problemas que os outros têm e que já tiveram, e acredito que, em conjunto, nós havemos de caminhar e havemos de ir resolvendo. Temos um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Nós temos um dos melhores serviços nacionais do mundo. Às vezes não estimamos bem aquilo que temos. Não estimamos, e isso é outro aspecto importante. Primeiro temos que ter essa nota e esse orgulho que é termos um bom serviço. Isto não serve para nós ficarmos quietos e contentes, porque há imensos, como nós sabemos, imensos problemas para resolver. Mas também era importante que os nossos cidadãos tivessem consciência disso. E quando nós temos aquilo que é uma espécie de joia da coroa da nossa democracia, que foi o Serviço Nacional de Saúde, acho que falta também haver aqui alguma literacia, alguma pedagogia junto dos nossos cidadãos para melhor saberem utilizar os nossos serviços de saúde. Quando há pouco referi, eu tenho uma unha encravada e vou a correr para a urgência, isso acontece muito na nossa sociedade. Eu acho que falta esta educação das pessoas, que é utilizar os recursos
de uma forma inteligente e de uma forma respeitosa. Serão no os sentido próximos de programas aqui na Rádio Transforma, será a literacia em saúde. Em saúde, que eu acho que é fundamental. Portanto, vamos ver se conseguimos criar educação contribuir para esse desiderato que é, de facto, a saúde. E já agora, se me permite, muito importante é o comportamento das pessoas. Nós somos obrigados a ter um comportamento adequado para não ficarmos doentes. Porque se nós temos um comportamento incorreto em termos de alimentação, de hábitos, de falta de exercício, etc., nós vamos ficar doentes mais cedo e vamos honorar e exigir serviços do nosso Estado e do nosso Serviço de Saúde. Portanto, é a nossa obrigação também cuidar de nós próprios enquanto cidadãos e enquanto participantes desta comunidade que é o nosso país. Muito obrigado, Eurico Castro Alves. Foi um prazer ter-te aqui, porque, de facto, és alguém que sabe muito de saúde. E só desejo uma coisa, é que deixes a tua marca também neste plano de emergência, porque é bem necessário e por onde tens passado tens deixado a tua marca, quer seja na entidade reguladora da saúde, quer seja no Infarmed, toda a gente reconhece o mérito que tiveste sempre nessas atividades e que também no plano de emergência essa marca seja imposta, seja carimbada. E que uma coisa que infelizmente Portugal é muito fraco, é no planeamento. E acho que o SNS precisa de um bom planeamento, uma boa estrutura para poder ser eficaz. Uma grande verdade. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Foi um gosto.